Estúdio COP30 no ar, hoje com Alice Carvalho, diretora de Sustentabilidade e Projetos Especiais do Ministério das Cidades. Vamos tratar de um tema central quando falamos do enfrentamento à crise climática, à justiça climática. Mais do que discutir os impactos ambientais, estamos falando de como as mudanças no clima atingem de maneira desigual as populações, especialmente os mais vulneráveis. A justiça climática tem a ver com a reflexão sobre responsabilidade, equidade e direitos. Quem polui mais deve responder mais e quem mais sofre precisa ser protegido e ter voz nas decisões. Vamos juntos entender como está a discussão de tudo isso. O Estúdio COP30 começa agora. Quero te agradecer pela presença aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Karine, pelo convite, por a gente estar aqui podendo falar das nossas cidades, do tema das cidades da COP30. É isso. Olha, e para a gente entrar bem nesse assunto, hoje eu já vou convidar aqui a senhora e quem está acompanhando a gente para assistir uma reportagem especial da Graziele Bezerra. Imagina comigo, você saiu para almoçar com alguns amigos, mas acabou pedindo apenas um copo de suco, enquanto as outras pessoas comeram e beberam à vontade. Na hora de pagar essa conta, é justo dividir em partes iguais? Se você respondeu não, é porque vai entender muito bem o conceito de justiça climática. Justiça climática é quando se reconhece que os impactos da mudança do clima não afetam todas as pessoas do mesmo jeito. E as comunidades mais vulneráveis acabam sendo as mais impactadas, apesar de serem as menos responsáveis pelo aquecimento do planeta. A COP30 vai reunir dezenas de líderes mundiais ao redor de uma mesa para fazer os cálculos e responder uma pergunta central do debate. Quem vai pagar a conta? Quem são aqueles que serão responsabilizados pela crise climática? Porque não dá só para as comunidades vulnerabilizadas, os países de menor desenvolvimento relativo pagarem a conta sozinhos. Esses grupos populacionais são os que menos são responsáveis por causar a crise climática. Então, a gente tem hoje um conjunto de países industrializados que se beneficiaram e estruturaram suas economias nesse modelo econômico, né, de exploração de combustíveis fósseis, de industrialização, que hoje se esgota e esgota o planeta. E eles são os únicos que têm condições hoje de financiar e de oferecer caminhos viáveis para os países em desenvolvimento terem condições práticas de fazer sua transição energética. É uma transição energética justa que a gente fala. Se não há justiça, a mudança climática abre espaço para a pobreza. Infelizmente, agora, quando a gente pensa em mudança do clima, as imagens que nos vêm à cabeça é de uma pessoa idosa em ondas de calor, passando muito mal, são crianças com malnutrição, são enchentes e, logicamente, aí os vetores de saúde. Mudança do clima já é, infelizmente, uma realidade. E, por isso, nos adaptarmos à mudança do clima é ainda mais urgente. Para a ministra Marina, a COP30 será uma oportunidade para os países colocarem os discursos em prática e alcançarem a justiça climática de que tanto se fala. Vamos criar uma trilha para implementar. Chega da gente fazer coisa e discutir. Agora já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima, a emergência climática. O Brasil é vulnerável e aqueles que emitiram menos, que contribuindo menos, são os que estão sofrendo mais. As mulheres, o povo preto, o povo periférico, as populações indígenas, os agricultores familiares. Ou seja, a COP tem um princípio de justiça climática. E justiça climática é não tratar os diferentes como eles fossem iguais. Mesmo com todos os desafios, né? Essa COP no Brasil, se Deus quiser, haverá
de ser a COP que cria um novo marco referencial para os próximos 10 anos. Diretora Alice Carvalho. Demorou, mas assim, a gente ficou pensando, né? A gente achava que não ia chegar nunca, né? Nessa fase de mudança climática, da gente viver isso, né? A gente já vinha experimentando algumas coisas, como a gente viu na reportagem, a foto da mudança climática assim, mudou bastante, né? Antes a gente via aquele urso polar, aquela geleira derretendo. Hoje a gente vê isso nas cidades, né? As populações sofrendo esses efeitos. Perfeito, Karine. Eu acho que o que é importante a gente dizer aqui é que a vulnerabilidade climática e a vulnerabilidade social, elas andam juntas. Então, portanto, o tema da justiça climática é o tema de justiça social e na medida que a gente vê, né, 80%, mais de 80% dos municípios sofrendo com os efeitos climáticos, né, com as mudanças climáticas, a gente tem, né, somado a isso uma série de pessoas que estão, né, alijadas de infraestrutura, sem infraestrutura adequada, né, 26,5 milhões de pessoas têm condições de inadequação, tanto do ponto de vista da moradia, né, do seu entorno, né, das condições de infraestrutura urbana, quanto das suas condições edilícias. Isso faz com que essas pessoas sejam as mais vulneráveis, principalmente quando a gente está falando de contextos urbanos. Então, é importante a gente reconhecer também que o desastre, ele não é só um desastre natural, mas ele é um desastre, ele é uma construção social. Ele é resultado de um processo social. Então, assim, pessoas que estão sem infraestrutura, né, mulheres, negros, que moram nas periferias, eles estão mais suscetíveis aos efeitos da mudança climática, né, aos impactos das mudanças climáticas. Estão mais suscetíveis e os governantes, as conversas, estão com esse olhar, talvez acho que é um olhar até complacente, né, um olhar de solidariedade, estão envolvidos nisso ou ainda não? Qual que é a avaliação que a senhora faz? Por todas as discussões do clima, a justiça climática já é reconhecida e já estão sendo tomadas medidas para minimizar? Eu entendo que aqui no Brasil, sim, acho que tem uma preocupação grande do governo de trazer o tema da justiça climática para o centro do debate dessa COP, principalmente quando a gente está falando do tema da adaptação, que é um dos temas centrais dessa COP, né? O que o embaixador André Correia do Lago, a presidência da COP, tem colocado muito, que é uma COP de implementação. Sim. E também é uma COP da adaptação. E esse tema da justiça climática e da justiça social, ela é central para essa discussão no âmbito das negociações. Estão acontecendo as discussões das metas globais de adaptação, que são os GGAs, e a gente vai discutir principalmente quais são os indicadores que precisam estar colocados e os indicadores em relação a justamente quem são as pessoas que vivem em áreas de risco, quem são essas pessoas que estão hoje mais vulneráveis. Então, esses são os indicadores, são as métricas que os países vão acordar, passar a medir a partir de então, para que a gente também, né, e é importante que a gente tenha a consequência disso é qual? A gente conseguir acesso a financiamento. Né, porque a gente só vai conseguir resolver a questão da adaptação com recursos humanos, né, e recursos financeiros. A senhora já destacou aí um desafio que é justamente o financiamento. Queria saber, no Brasil, quais são os maiores desafios que a gente enfrenta para, de fato, ter uma justiça climática? Excelente pergunta, Karine. No Brasil, o que a gente enfrenta é uma necessidade, principalmente, de apoiar os governos subnacionais a elaborarem bons projetos climáticos. Então, a gente sabe, né, e no Brasil a gente tem uma pouca cultura de projetos, e acho que essa é uma necessidade que a gente precisa apoiar. O Ministério da Cidade está disposto a apoiar os municípios. Estamos com investimentos robustos no âmbito do novo PAC, com investimentos, né, de obras públicas, mas é importante que a gente prepare esses projetos. E esses projetos, eles precisam trazer a lente climática. Não adianta a gente falar mais de infraestruturas convencionais, infraestruturas cinzas. A gente precisa mudar o paradigma de infraestrutura e de que a gente quer apoiar. Então, o apoio, não basta ter o recurso, mas a gente também tem que conseguir prover a assistência técnica para que esses municípios, né, essas pessoas sejam mapeadas e os projetos sejam adequados às realidades locais, considerando que o Brasil é um país continental e a gente não tem um tipo específico de projeto a ser desempenhado. É uma solução muito customizada a partir de cada local. Pois é, me chama a atenção isso, porque antes o planejamento das cidades, imagino que era meio padronizado. Não é isso, diretor? Hoje, cada região tem ali a sua especificidade e aí, com isso, o governo teve que mudar também, teve que trazer esse olhar, é isso? Não dá para construir uma casa em qualquer lugar.
Perfeito. A gente precisa trazer as discussões que estão no âmbito local. Não adianta a gente trazer uma solução pensada para o Rio Grande do Sul, para um contexto amazônico. Essas soluções elas precisam ser customizadas e por isso que a gente precisa muito do protagonismo e do engajamento local. Não adianta aqui do governo federal a gente falar em determinado local é aquela solução que a gente tem que implementar. A participação comunitária, a participação dos entes subnacionais nesse processo é fundamental para que a gente pense em soluções adequadas para cada bioma, para cada realidade e para cada contexto do ponto de vista também de leitura do seu território, né? É importante que as pessoas tenham em mente que o planejamento urbano ele precisa de uma leitura do seu território e um respeito, né, ao contexto natural que está posto naquele ecossistema. E como é que essas contribuições chegam? A gente chegou a falar aqui em outros programas sobre o Brasil Participativo, que é uma plataforma que tem recebido sugestões aí da população. Mas como é que essa escuta, além da plataforma, como é que ela está sendo feita? Eu entendo que, assim, de várias formas, no âmbito do Plano Clima, que é esse grande processo, né, que o governo brasileiro, desde o ano passado, está estabelecendo, a gente vem trabalhando com as plataformas de participação social. Então, o Plano Clima foi um processo altamente participativo, contamos com contribuições, recebemos essas contribuições, acolhemos algumas, outras a gente entende que não cabe para um contexto nacional, mas a gente também trabalha com os conselhos, né? No caso do Ministério da Cidade, a gente tem o Conselho das Cidades, que é um processo, né, uma instância de participação social, de diálogo social muito rica, e que a gente trouxe no âmbito do Conselho das Cidades a discussão da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que está em formulação, e da Política Nacional de Mudança do Clima e do Plano Clima. Excelente, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo, mas não sai daí, a gente já volta. De volta com o Estúdio COP30, que hoje debate a justiça climática com a diretora de Sustentabilidade e Projetos Especiais do Ministério das Cidades, Alice Carvalho. Diretora, em todos os nossos programas, a gente decidiu trazer para a conversa representantes da sociedade civil organizada que estarão direta ou indiretamente nessas discussões durante a COP30 lá em Belém. A gente vai começar esse bloco com uma jovem ativista do Unicef. O Fundo das Nações Unidas para a Infância é uma agência das Nações Unidas responsável por fornecer recursos humanitários e de desenvolvimento, ajuda a crianças em todo o mundo. Vamos acompanhar. No semiárido, comunidades inteiras já enfrentam há anos efeitos da crise climática, como secas prolongadas e perda de safras. E eu gostaria de saber como é que o governo pretende garantir que as políticas climáticas cheguem de forma justa e efetiva a essas populações que já estão na linha de frente dos impactos. Então, diretora, é um desafio, né? É um desafio. Obrigada pela pergunta, Maria Eduarda. Eu acho que esse é um tema muito crucial para o Ministério das Cidades, é como que a gente traz essas populações para o centro do debate da política pública. O Ministério das Cidades criou recentemente a Secretaria Nacional de Periferias, que faz esse diálogo constante, principalmente com as populações periféricas, e tem trabalhado nos planos comunitários de redução de riscos, né, e adaptação climática. Esses planos eles são fundamentais para entender, mapear nos âmbitos dessas comunidades quais são os principais riscos e de que forma o governo pode atuar. Então, assim, acho que a gente não tem uma resposta única, até porque os problemas climáticos eles são diversos, né? As populações elas sofrem de maneira diferente. Então, tem as populações ribeirinhas, as populações de comunidades periféricas, mas o que a gente pretende trazer é justamente dar voz, né, a essas pessoas para que eles participem dos processos decisórios por meio das nossas instâncias de participação social e sempre envolvendo, né, no caso do governo federal, envolvendo os municípios na discussão, né, de quais projetos são os melhores a serem investidos em cada uma das localidades. Aliás, falando nisso, as cidades no Brasil, elas concentram aí 80% da população brasileira e com isso também a concentração de gases, né? Tá tudo ali no perímetro das cidades, né? Tem uma carga muito grande. Como é que a gente faz, diretora, para conseguir justiça climática com esse cenário que a gente tem no Brasil? Como é que a gente faz aí com as cidades para a gente tentar mitigar os efeitos? Perfeito, Karine. Eu acho que é importante a gente trazer que no Brasil a discussão das emissões nas cidades
não é tão relevante quanto em outras cidades do mundo, né? No Brasil, o contexto do desmatamento e o contexto da agropecuária são prevalecentes em relação às emissões. Mas a gente tem, né, setores muito relevantes que contribuem para as emissões nas nossas cidades, principalmente o tema dos transportes, né? Os automóveis, os usos dos automóveis e o transporte. Então, de que maneira que a gente quer incentivar uma descarbonização? É justamente promovendo um modelo de cidades mais compactas, que demandem menos, né, deslocamentos, né, e que demandem menos trajetos de automóvel, menos dependência dos automóveis e privilegiem o transporte público coletivo. Então, a gente quer o quê? Favorecer transporte público de qualidade. O que a gente percebe, assim, que quando a gente dá acesso a serviços básicos essenciais, a gente já está, de uma maneira indireta e muitas vezes diretamente, atacando as principais questões relacionadas tanto ao tema da mitigação, ou seja, a redução das emissões, quanto o tema da adaptação e a resiliência nas cidades. O que a gente quer promover e incentivar são essas infraestruturas verdes capazes tanto de absorver carbono, né, quanto também trabalhar a resiliência nas cidades. Para isso, os ecossistemas, né, o respeito aos ecossistemas, infraestruturas como parques lineares, né, incentivo às áreas verdes, são fundamentais para a gente incentivar nas nossas cidades. Pois é, eu queria até que a senhora destacasse experiências que a gente tem no Brasil nessa direção, que são bem sucedidas. A gente... Para poder responder até uma demanda da presidência da COP, a gente está elaborando no Ministério das Cidades um mapeamento de iniciativas climáticas, justamente para entender não só aquelas que são apoiadas com recursos do Ministério das Cidades, mas também com municípios e sociedade civil. A gente recebeu cerca de 400 contribuições, analisamos elas, vamos elaborar um catálogo agora para apresentar na COP, justamente para ver o quanto que as cidades também são soluções, não são só problemas, né? A gente também tem destaque com algumas soluções. Eu queria destacar, por exemplo, o Parque Capibaribe, que é uma iniciativa, né, que aconteceu com a Prefeitura de Recife e uma série de sociedades civis organizadas que ajudaram a justamente fazer uma melhor relação, uma conexão da cidade com o rio, né? O Brasil tem uma certa tradição de olhar e deixar os rios, digamos assim, canalizar rios, canalizar córregos. E isso, né, num contexto de mudança climática, não é o ideal. O ideal é a gente conseguir conviver com esses ecossistemas. Então, parques lineares, né, essas infraestruturas que respeitem os seus sistemas, né, os seus serviços ecossistêmicos são relevantes, né? Tem essa iniciativa. Tem uma outra iniciativa que a gente está apoiando, né, com o pessoal de Angra dos Reis, que é em relação a comunidades quilombolas e indígenas, né, e justamente o que eles fazem? Um mapeamento das defesas civis, né, como que a população, a partir do momento que ela sofreu um determinado desastre, ela deve se organizar e reagir dar resposta, né, àquela intervenção que ocorreu. Então, essa estrutura, né, de participação com os atores locais, ele é fundamental. Eu acho que eu destacaria essas duas iniciativas, mas muito da perspectiva da gente incentivar um novo tipo e um novo modelo de desenvolvimento, né? Principalmente aliando a participação comunitária com um novo modelo de infraestruturas mais resilientes. Sem dúvida. E a gente viveu aqui no Brasil uma experiência climática, especialmente no último ano, com o Rio Grande do Sul, com tudo aquilo que aconteceu, a resposta precisou ser muito rápida, né? Então, a gente tem enchente, a gente tem seca, a gente tem onda de calor. E aí, eu queria saber o que a gente já está transformando em política pública diante dessas experiências. Perfeito. Eu acho que o desastre do Rio Grande do Sul trouxe um desafio, né, para o contexto brasileiro e que está colocado nos acordos internacionais, principalmente o Marco de Sendai, que é o desafio de reconstruir, mas reconstruir melhor. Não reconstruir sobre as mesmas bases, né, os mesmos modelos de infraestrutura. Isso está sendo colocado no Rio Grande do Sul, até porque quando a gente fala de investimentos que estão sendo feitos, aqueles investimentos de resposta são infinitamente mais volumosos do que se a gente tivesse se preparado, se a gente tivesse se adaptado. Então, eu acho que esse é o desafio principal, a gente antever determinados cenários climáticos, né? A gente conseguir se antecipar a esses cenários climáticos e preparar as nossas infraestruturas. Como você bem lembrou, não é só questão de inundações, enchentes, a gente tem a questão das secas, né? O contexto de secas na Amazônia antes não era, né, perceptível. Inimaginável. A gente não mapeavam as secas na Amazônia e, assim, o Ministério das Cidades nem estava, de certa forma, preparado para atender e a gente precisou, né, reagir por meio das nossas seleções, né, que as seleções do PAC são a forma como a gente recebe a demanda dos municípios e consegue apoiar
eles com recursos para obras, para projetos. Então, isso está sendo constante, né? As mudanças das políticas públicas estão sendo constantes e eu diria que a gente está sendo bem... Estamos conseguindo nos preparar bem, né, para poder atender a esses novos cenários, mas a gente precisa também fazer com que essas informações cheguem para os municípios, cheguem para a população, de forma que a gente tenha bons projetos. Um conceito que a gente está ouvindo muito, a gente está falando de justiça climática, um conceito que a gente tem ouvido muito é transição justa. Né? Quando a gente fala de transição justa, eu quero saber do que a gente está falando. Como é que a gente faz uma transição justa, por exemplo, garantindo empregos, né? Garantindo ali uma organização da cidade, desenvolvimento. Como é que a gente pode fazer? O que seria uma transição justa e como é que a gente pode chegar nela? Perfeito, Karine. A transição justa, ela, né, dialoga com vários setores, né, principalmente aqueles intensivos em carbono. No contexto das cidades, eu queria destacar, por exemplo, no caso dos resíduos sólidos, né, que é um dos setores que também mais emite nas cidades, mas a gente tem experiências muito interessantes, por exemplo, com os empregos dos catadores. Né? Os catadores de materiais recicláveis são agentes fundamentais, né, são um dos empregos que podem ser considerados um emprego verde, né, em que a gente tanto gera empregos, quanto também demanda para que aquelas pessoas ajudem, né, a coleta, né, e ao trabalho com os materiais recicláveis. Então, assim, a gente garantir que esses empregos se transformem em empregos mais verdes, né, é fundamental. E a gente também olhar para o tema da justiça climática na perspectiva de atender essas pessoas mais vulneráveis com acesso às infraestruturas e a serviços básicos. Os catadores, a senhora mencionou os catadores que são fundamentais, né, na preservação, né, na economia. E eu queria saber como é que está a questão do lixo, né? A gente sabe que o lixo é um desafio muito grande do mundo todo, né? E como é que a gente está tratando do lixo no Brasil? O que a gente pode levar para a COP30 em relação a esse tema? O tema do lixo, dos resíduos, é fundamental para o Brasil. O Brasil tem um desafio de, né, fazer o encerramento dos lixões. Né? Grande parte dos municípios ainda fazem uma destinação inadequada do lixo, do resíduo, mas também a gente trabalhar no ponto de vista do aproveitamento energético gerado a partir dos resíduos. Então, essas são as duas principais agendas que a gente tem levado para a COP e também a agenda dos catadores. Eu acho que é fundamental a gente trabalhar na agenda dos catadores, né, incluindo eles nesse debate em relação à mudança climática. Então, eu acho que seriam essas as principais agendas relacionadas ao tema dos resíduos. E no contexto brasileiro, a gente, a partir do marco do saneamento, a gente tem o desafio também de universalizar o saneamento e trabalhar o tema dos resíduos. E um dos desafios tem sido o financiamento, né, dos serviços de resíduos sólidos urbanos. Um dos desafios é a gente trabalhar com o faturamento, né, nas tarifas, da tarifa de resíduos sólidos. Então, essa é uma agenda mais brasileira, não é tanto uma agenda internacional, mas é uma agenda fundamental para garantir a sustentabilidade desses serviços. O processamento disso tudo. O processamento e também a gente ter a fonte de recursos capaz porque o tratamento, né, a operação desses aterros sanitários controlados, ela custa, né, ela é onerosa. Apesar de a gente conseguir fazer o aproveitamento dos resíduos, do biogás, e isso às vezes se converter em energia, tem um custo alto, né? O setor de resíduos tem um custo de operação alto e a gente precisa fazer com que esse financiamento, né, ele seja, digamos, sustentável. É isso, hora do nosso último intervalo. A gente já volta. Estúdio COP30 de volta, hoje falando sobre justiça climática com a diretora de sustentabilidade e projetos especiais do Ministério das Cidades, Alice Carvalho. Vamos para mais uma participação. Dessa vez, a pergunta vem do secretário executivo do Observatório do Clima. A rede é formada por 68 organizações da sociedade civil brasileira que há 19 anos atua na agenda socioambiental e de clima. Como que eles veem o final da conferência de clima? Como que eles veem uma conferência de clima bem sucedida, né? No dia que terminar a conferência de clima, o que eles querem poder dizer para a população? O que eles gostariam de ouvir e de dizer sobre o fim da conferência? Opa, qual que é a nossa expectativa, então, né? O que a gente está dizendo é que essa vai ser a COP das entregas, né? O que a gente deve ou pode esperar? Perfeito.
Bom, acho que no âmbito das negociações, eu acho que há avanços em relação ao tema da adaptação, né? A discussão das metas globais de adaptação e principalmente de que forma que os países mais ricos vão conseguir contribuir com os países em desenvolvimento com relação aos objetivos de adaptação, né? No âmbito da agenda de ação da COP, que é a agenda que o Ministério das Cidades é mais protagonista, o que a gente espera é trazer o tema das cidades mais em evidência, né? Eu tive a oportunidade de participar com o ministro Jader Filho da COP 28 em Dubai e o tema das cidades ainda era um tema muito lateral. E a gente entende que o tema da adaptação e o tema das cidades ela é central nessa discussão da justiça climática. Eu entendo que essa COP vai ser bem sucedida se a gente conseguir trazer setores, os diversos setores, né? O segmento da sociedade civil, o setor privado, os governos locais, a importância dos governos locais. Essa é uma COP que a gente está dando muito protagonismo aos governos locais. O Ministério das Cidades, junto com o governo brasileiro, assinou na COP de Dubai o que a gente chama da Coalizão para Parcerias de Alta Ambição. E é justamente parcerias multiníveis, trazer os governos locais para a discussão da COP, né? Normalmente, das instâncias de negociação, quem participam são os países, né? Mas a gente tem visto a necessidade de trazer os governos locais, né? Justamente com essa voz da sociedade, mais no território, para entender quais são as demandas reais da sociedade, de que forma que aquele recurso ela tem que chegar para essas populações mais vulneráveis. Então, acho que essa é o principal desejo do Ministério das Cidades é trazer em evidência o tema da adaptação e o tema das cidades. Interessante que a gente já conversou aqui nessa entrevista no bloco anterior sobre o apoio do Ministério das Cidades às prefeituras, né, aos estados, no planejamento, né, que tem a ver, que conversa com isso que a senhora está dizendo, né? A gente precisa... Porque muitas vezes o prefeito, quem está ali na ponta, não sabe fazer o planejamento, né? E aí vem um papel importantíssimo do Ministério das Cidades. E eu queria saber, além desse papel de formar ou de treinar ou de ensinar ali as pessoas a como planejar, né? A como pensar melhor, qual é o papel do Ministério das Cidades na COP30? Bom, o papel do Ministério das Cidades é muito nesse sentido de fortalecer a agenda urbana, dar mais voz às prefeituras, aos governos locais, nas instâncias de decisão e nas instâncias de negociação, inclusive. A gente vai ter, no âmbito da COP, uma reunião ministerial sobre urbanização em clima, né? Essa é a 4ª reunião. Então, assim, é uma discussão ainda que está começando, mas que a gente está vendo muita necessidade de trazer os governos locais para demandarem mais recursos, justamente para o tema da adaptação, né? Para o tema de conseguir construir cidades mais resilientes. Então, o papel do Ministério das Cidades é de ser, eu diria que, o porta-voz, né? De várias agendas municipais. E o Ministério das Cidades faz isso já com naturalidade, desde quando foi criado, em 2003. O trabalho sempre foi desempenhado sobre esse prisma do federalismo, ou seja, de escutar, né, a demanda dos municípios para conseguir desenvolver as suas políticas públicas. Então, na medida que a gente faz isso, né, que a gente incentiva essa participação dos governos locais, a gente consegue fortalecer esse processo, né, de discussão climática. Alice, eu queria te aproveitar aqui para saber um pouco da sua experiência rodando as cidades, no papel ali de cada um. A gente tem vários setores, né? Muita gente interessada nesse tema, mas eu queria saber dos jovens, porque os jovens, eles têm um papel talvez fundamental, especialmente pelo domínio das redes sociais, que hoje estão aí no nosso dia a dia. Então, eu queria saber... Como é que você tem visto o engajamento dos jovens nas cidades, nessas questões do clima? E como é que essa pressão dos jovens pode colaborar ou se já tem colaborado de alguma maneira? É curioso dizer que quando a gente vê as pesquisas, né, e eu vi uma pesquisa muito recentemente, a gente vê que os jovens são os que estão mais preocupados com o tema da mudança do clima. Né? Estão sentindo na pele e eu acho que é muito nesse sentido de entender, será que essas cidades elas vão resistir para os meus filhos e netos? Eu acho que tem uma discussão de geração e que essa discussão ela já aconteceu e eu acho que ela tem sido colocado em evidência, né, de que forma que essas cidades podem crescer de maneira mais sustentável. Então, eu acho fundamental o papel dos jovens, né, a gente percebeu, né, no âmbito do Plano Clima, as contribuições também muito dos jovens, né, que demandam, eu acho que eles têm mais clareza de que eles têm condições de demandar. E o controle social. Eu acho que a política pública, ela não pode chegar de maneira isolada, de baixo para cima. Ela tem que ter um controle social. E quando eu digo um controle
controle social é essas pessoas, essas comunidades participando das decisões. Eu acho que eu gostaria de destacar um dos programas do Ministério, que é o programa Periferia Viva, que ele trabalha instalando postos territoriais nas comunidades. E esse tem um trabalho muito próximo aos jovens, né? Entendendo quais são as demandas. É um posto de saúde? É uma determinada infraestrutura? É uma contenção de encostas que eu preciso trabalhar? É uma horta comunitária? Quais são essas infraestruturas? E os jovens, eles têm esse papel de demandar, eu acho que de cobrar, acho que tem mais energia. Então, a gente espera muito essa participação dos jovens no processo de construção das cidades. Acho que outra coisa que vale a pena a gente destacar aqui é a COP na Amazônia, né? No meio da floresta, né? Que tem um apelo muito grande, vem um simbolismo muito grande em torno disso e é uma infraestrutura também de cidade completamente diferente, né? Queria te ouvir a respeito disso. É muito curioso dizer que o contexto das cidades amazônicas é muito peculiar, né? E eu vi uma pesquisa recentemente que mostra que as cidades amazônicas são aquelas que menos têm árvores. Não é o caso de Belém, que Belém é bem arborizada, principalmente nas áreas mais ricas. Eu acho que tem uma discussão também de como a gente trabalhar sem essa dicotomia entre floresta e cidade. É possível a gente conviver, né? Fazer infraestruturas que olhem para soluções baseadas na natureza, se inspirem nos modelos de serviços ecossistêmicos para pensar nas suas infraestruturas. A gente está falando de jardins filtrantes, né, de contenção de encostas com soluções baseadas na natureza. O Ministério das Cidades acabou de lançar um processo de seleção para apoiar 7 cidades que vão conseguir trabalhar com soluções baseadas na natureza nas periferias, ou seja, tentando reduzir essas desigualdades, né? E acho que a experiência das obras em Belém tem sido isso. Muitos projetos de drenagem, muitos projetos de parques lineares. Eu acho que é esse modelo que a gente precisa incentivar nas nossas cidades, inclusive nas cidades amazônicas. A gente falou muito das experiências brasileiras, mas queria também saber da sua experiência com outros países. Tem alguma experiência de algum outro país que serviu para a gente, ou mesmo que não sirva, porque a gente tem uma condição muito específica, que, né, a senhora destacaria como muito interessante? Eu acho que a gente tem que também pensar em soluções que não exatamente envolvam só o governo. E esses dias eu vi uma solução muito interessante de um aplicativo lá em Paris, que eles estão mapeando os refúgios climáticos. Ou seja, aqueles lugares para onde as pessoas podem ir numa situação de, por exemplo, de onda de calor. Lugares arborizados, mais frescos. Então, são iniciativas que podem surgir da população, né? Eu diria até dos mais jovens. Podem surgir aplicativos que mapeiem esses locais, porque é uma realidade, né? Em determinadas ondas de calor vai fazer com que as pessoas, às vezes, não consigam ficar nas suas casas. Para onde elas vão? Para onde que elas podem ir? Então, acho que essa é uma solução interessante que não envolve necessariamente governo, né? E eu acho que mas surge muito dessa demanda das cidades, das populações que estão ali diante, né, vendo os contextos climáticos acontecerem. Então, eu acho que eu destacaria essa solução, foi que me ocorreu aqui agora. Sem dúvida. A gente tem muitas ótimas soluções. E como é que a gente faz para priorizar o que a gente precisa? Porque é tanta contribuição, é tanto setor. E na hora de priorizar, como é que o governo pensa o que vai entrar ali, por exemplo, no Ministério das Cidades em primeiro, segundo e terceiro? É por demanda? O que motiva essa escolha? Excelente pergunta, Karina. A gente fez agora um mapeamento em relação aos investimentos do Ministério e a gente percebeu que 90% dos nossos investimentos, elas melhoram condições de acesso a serviços básicos essenciais. Então, a gente está falando de serviços básicos. Eu acho que na lista de prioridade, essa seria, né, a principal demanda. Então, oferecer habitação, né, o programa Minha Casa Minha Vida, oferecendo habitação, e agora a gente promoveu uma grande melhoria no programa em relação à inserção urbana. Então, aqueles terrenos que antes eram longe da cidade, agora eles precisam ser mais bem inseridos e a gente vem incentivando esse modelo de cidade compacta. Investimentos em saneamento básico. São investimentos em serviços básicos, que muitas vezes vão significar o primeiro acesso à justiça, o primeiro acesso a serviços e à infraestrutura que essas pessoas vão ter. Bom, para a gente encerrar, eu queria saber qual a mensagem você pode deixar aí para quem vai acompanhar a COP30, de como é que as cidades, né, vão poder ser transformadas, né, que expectativas a gente pode ter aí no nosso dia a dia de mudanças com a COP30, que não é na COP30 que vai mudar, né, diretora, mas o que a gente pode esperar aí? Perfeito. Acho que primeiro ponto é entender que a COP é um processo, né? Não é um evento que vai terminar ali. A COP é um processo. E eu acho que é um processo que vai envolver
muito esse engajamento, essa participação das pessoas nos processos decisórios. Né? As populações periféricas, mulheres, a população negra precisa participar dessa agenda, precisa reivindicar, precisa fazer o controle social, precisa demandar, né, dos governos, e eu acho que o governo está muito bem preparado para conseguir reagir a essas demandas, qualificar os seus projetos, qualificar os seus investimentos. Então, eu espero que a COP ela consiga realmente ter um novo olhar sobre o tipo de infraestrutura que a gente está investindo no país. Com certeza. E é isso, vale a pena participar. Diretora Alice Carvalho, a gente está chegando ao fim, então, do programa, mas foi ótimo a gente entender e conhecer mais sobre todos esses esforços brasileiros na direção dessa tão sonhada justiça climática. Sucesso no seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Karine. Lembrando que se você perdeu algum programa dessa série especial, está tudo disponível no nosso YouTube, o @canalgov. Obrigada pela sua companhia de sempre.